Bom dia. Tudo bem aqui? Tranquilo? Sossegado? Tem alguém aqui que foi enviado que não seja por Jesus aqui, depois dessa mensagem, não? O negócio é feio. Vocês viram que o negócio não é brincadeira, não, né? Tá bom? Semana passada, o que nós começamos a falar? Nossa, meu Deus do céu. Mas o que eu falei de Gênesis? Por que eu falei em Gênesis? Qual era o tema? Você estava falando sobre o quê? Pecado eu falo todo culto. Mas qual era o tema? Não. Qual era o tema? Isso. A Eva pecou por causa de Adão? Semana passada a gente começou a falar sobre relacionamento. Quebra de relacionamento. Qual é a principal causa da quebra de relacionamento? Que a mulher sempre erra. Que a mulher, eu não falei isso. Que a mulher sempre tem razão. Não, isso eu não falei isso. Eu nunca vou falar. Por quê? Porque a mulher sempre tem razão. Quer ter a razão. Quer ter a razão. E por que a mulher sempre quer ter a razão? Como é que você chama isso? Quando eu sempre quero ter razão. Como é que se chama isso? É pecado. E por que eu sempre quero ter razão? O que é mais importante na vida? Ter razão ou ser feliz? Qual que é? É melhor ter razão ou ser feliz? Não, eu quero os dois. Se tem uma coisa que eu quero na vida, é os dois. É lógico, você fica feliz se não tem razão? Eu fico feliz quando eu vejo que eu não tenho razão. E aí eu tenho que abrir mão, por isso que eu sou feliz. Porque se eu achar que eu tenho razão, eu não sou feliz, eu vou ficar ali o quê? Apurrinhando. Eu aguento, eu engulo, mas eu não... Nossa, você falou rápido, cara. Eu não concordo, mas eu engulo. E por que eu engulo? Para a gente ser feliz. Não é melhor não precisar engolir e entender que você não tem razão mesmo? Fica melhor. Você olha assim e você fala, pô, não tem razão mesmo, cara. Nossa, besteira que eu estou fazendo. Não é? Como que é isso? Não é melhor assim? Quando você fala, cara, não é mais fácil? Isso acontece mais com ela ou com você? Com certeza comigo. Não é melhor assim quando a gente fala assim, poxa, mas que besteira que eu estou fazendo, como que eu sou encrenqueiro, como que eu sou chato mesmo. Nossa, não tem sentido isso que eu estou falando, não tem. Aí você vai com a maior cara de pau, né? Semana eu dei uma dessa aqui. Nossa, já cheguei dando mó dura. Quem fez isso, aquilo outro, aquilo outro? Não, foi. Vem a cobrança no cartão. E eu não identifiquei que era aquela cobrança, porque a empresa era uma coisa e veio um nome completamente diferente. Veio Air Liquide Gás. Eu falei, cara, o que eu comprei nessa empresa? É um grupo, né? Essa Air Liquide, e tem aquele CPAP. E aí veio uma cobrança, eu falei, nunca comprei nada aqui. Quando eu liguei lá, espera um pouquinho. A gente é um grupo. O senhor fez alguma compra numa das nossas empresas? Fiz. Aí que eu me toquei. Olhei a nota e vi que o nome saiu no nome dessa empresa.
acha que eu pedi desculpa? Ok. Mas cresci, barbaridade. O que vocês são? Fazendo essa cobrança. Comprei. Vocês viram que eu estou melhor, né? Estou mais calmo depois do CEPAP. Comprei. Boa. O senhor usa também? E o senhor não usa? Você sabe o que a Marli falou para mim? Bem, ou você compra o CEPAP ou a gente separa. Ou CEPAP ou separa. Ou CEPAP ou separa. Sabe o que é CEPAP? Você ronca. Ele ronca. É insuportável, não? É? Então, isso precisa. A apneia. Então, é aquele aparelho que você vai colocar à noite e ele vai oxigenar. E aí, tá vendo? Ele não acostumou. Qual que é o seu CEPAP? Qual é a marca? Ah, mas ele não usa. Tá vendo? Não comprou, ele vende. Depois a gente vai conversar. Mas aí, eu fui para cima. Como a gente tem que trabalhar muito com isso. E aí, a questão nossa de relacionamento, se a gente entender que tem a ver com pecado, é o pecado que nos leva à quebra de relacionamento, à atitude. Por exemplo, minha falta de paciência tem a ver com a minha forma de ser, minha estrutura emocional, de personalidade, ou com a minha falta de educação? Não, eu sou sincero. O que eu sou é sincero. Eu sou verdade. Você é verdadeiro ou você é sem educação? Você pode falar tudo o que você quer? Você fala o que você quer. E quem fala o que quer? O quê? Quem fala o que quer? E aí, você aguenta? Porque você aguenta o quê? Você aguenta o quê? Aguentar, você aguentou, não aguentou de falar? E agora? Você está disposto? Você aguenta? Vamos lá para Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Pronto? Tem alguém aí? Hoje? Verso 1. Irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que o quê? São espirituais, devem restaurá-lo com quê? E cuide-se, porém, cada um de não ser tentado. Dá para entender aí? Se você vê alguém cometendo um erro, se alguém errar com você, como que deve ser o seu procedimento? O que diz aí? Mas o objetivo é o quê? Não acusação. O objetivo é restaurar. E qual é o grande problema disso aí? Por que a gente tem que fazer isso? Por quê?
Mais que isso. Por que eu tenho que tomar, quando eu ver alguém errando, eu tenho que corrigir com mansidão, procurar restaurar? Dá uma olhada nesse trem aí. Qual é o problema? Mais que isso. Eu estava em casa, sábado à tarde, a Marli saiu, e ela voltou pouco tarde. Chegou em casa, falou para mim, o que você quer para almoçar? Achei estranho. Pede que eu faço. Negócio assim, tanto amor. Entrou, saiu, voltou. Aí ela chegou para mim e falou, eu não sei bem, colocar esse papel amarelo no meu carro, eu não sei o que é. Eu não sei. Eu cheguei lá, tinha esse papel amarelo no vidro. Secretaria Municipal de Trânsito de Jundiaí. E aí? Como é que foi? Ah, não tem nada disso, bem. Isso acontece com todo mundo, bem. Que é uma multa a mais, uma multa a menos, por causa de estacionamento, R$ 15 que você iria gastar no estacionamento, 20, agora são 170, que é isso, bem? Que são 7 pontos na carteira? Isso acontece com todo mundo, né? Dá um abraço aqui, dá um beijo, vamos almoçar, nada aconteceu. O que vocês estão falando? Vocês acham que eu não fiz isso? Não! Quem acha que eu não fiz isso? Eu não fiz isso. Eu estou doido para dizer que eu fiz, mas eu não fiz. O que é isso? Poxa, o estacionamento que você não parou o carro, aquela coisa toda, aquele drama todo. Ela falou, mas o que você quer comer? Agora eu perdi a fome também, aquela coisa toda. Aí uns 3, 4 meses depois o carteiro chegou lá. Senhor Adércio, falei, sou eu, o senhor assina aqui, assina, né? Naquela época o carteiro entregava umas cartas. Aí quando eu abri a carta, a Marli estava do lado, ela falou, nossa, bem, tem alguém que gosta muito de você, tirou até foto do teu carro. Tem uma foto do teu carro e a placa aqui do lado, o que será que é isso? É o teu carro, não é? Eu falei, Passei alta velocidade, não vi a placa, mas eu fiz isso porque eu quis. Eu gosto de receber essas cartas. Olha o que o texto está dizendo. Cuidado para quê? Porque você vai cair. Cuidado que você pode cair. Cuide-se, porém, cada um de não ser tentado. Então, você pode cometer o quê? O mesmo erro. E quando você comete o mesmo erro, como é que você quer ser corrigido? Como você quer ser corrigido? Como se fosse a primeira parte desse texto. Não é isso? Como que eu quero ser corrigido? Com o espírito de... Mas quando eu vou corrigir, como é que eu corrijo? Com ignorância. Com estupidez. O que ele falou? Eu não vi. Com pancadaria. É isso aí. Tá vendo? É nesse momento que a gente se conhece, que a gente sabe o que tem no coração de todo mundo. O verso 2, o que diz? E aí nós vamos entrar numa questão teológica agora. Nós estamos vivendo a lei, nós estamos debaixo da lei ou debaixo da graça de Deus? Nós vivemos na lei ou vivemos na graça?
Oi? Graça. E no Antigo Testamento, como que eles viviam? Oi? Então eles eram salvos pela lei? A lei salva alguém? Como que eles eram salvos no Antigo Testamento? Pela graça. Porque a lei não salva. Quem que salva? Cristo. Mas Cristo existia no Antigo Testamento? Lógico que existia. Como que Cristo existia no Antigo Testamento? Promessa. Eles viviam no Antigo Testamento crendo na promessa do Salvador. No Novo Testamento nós cremos porque nós já temos o Salvador. No Antigo Testamento era a lei do quê? A lei de Moisés, a lei que foi dada por Deus através de Moisés. Então o povo do Antigo Testamento tinha que obedecer à lei. Eles eram salvos pela graça. Como que Abraão foi salvo? Abraão foi salvo por quê? Justificado por meio da fé. Abraão é salvo, justificado por meio da fé. Ele creu em Deus. Por isso que ele foi salvo. Então, aquilo que nós ouvimos agora de manhã, nós temos a lei, nós conhecemos a palavra de Deus e agora nós temos que viver essa palavra de Deus. Nós recebemos a graça e a gente tem que ter o quê? A orientação. Como que a gente tem que viver? Como que a gente tem que praticar? Como que a gente tem que se relacionar um com o outro? Então, no Antigo Testamento, tome muito cuidado com isso. Não havia a graça. A graça de Deus sempre existiu desde o momento que Deus criou o homem. É um ato de graça de Deus, é um favor de Deus. Deus nos fez pelo seu favor. Então, desde quando nós existimos por causa da graça. E aí, como que a gente vai viver a graça? Ele nos deu a lei. Então, olha, vocês estão salvos, então aqui vem a minha lei. Não matarás, não furtarás, não dirás mau testemunho, ame a teu Deus de todo o teu coração. Faz sentido agora para vocês? Mas no Novo Testamento nós temos uma outra lei. Qual a lei? Porque no Antigo Testamento a gente usava a lei de Moisés. E agora, qual é a lei que a gente usa? A lei de Cristo. E como é que Cristo fala? Ouvistes o que foi dito, não odiarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que tiver no seu coração ódio, já cometeu assassinato. Ouvistes o que foi dito. Agora, porém, eu vos digo. Olha só, quando vocês olharem o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, o tempo todo Jesus está dizendo isso. Ouvistes o que foi dito, agora, porém, eu vos digo. Então, como que a gente era salvo no Antigo Testamento? E a gente tinha que seguir a lei. No Novo Testamento, como que a gente é salvo? Pela graça. E a gente tem que seguir o quê? E qual é a lei de Cristo? Qual é a lei de Cristo? Qual é a lei de Cristo? Levem agora você entendeu porque você está casada com ele? O Senhor falou, leve o seu fardo. E tem alguns que têm uma cruz mais pesada que o dos outros, tem não? Não é fácil. A cruz da Marli é a cruz mais leve que tem nessa igreja. Mais leve que tem. Ela, todo dia, ela quer se convencer disso. Senhor, faz eu acreditar que a minha cruz é leve. É essa oração que ela faz. Toda vez que ela olha para mim, ela diz, eu tenho que crer
que a minha cruz é leve. É isso que ela ora. Talvez no Antigo Testamento diria olho por olho e dente por dente. E agora Jesus está falando, levem os fardos. É fácil levar o fardo do outro? Vamos para o verso 3. Por que a gente briga? Por que a gente discute? Por quê? Você sabe com quem que você está falando? Você sabe com quem você está falando? A senhora já falou isso para essa menina aqui? Algum dia? Todo mundo faz. O que a senhora falou? Você não é todo mundo. E hoje, o que você fala para a tua pequenininha? Ainda nada, mas vai falar. Vai falar o quê? O que ela falou para você. Quem gosta de porteiro de prédio? Quem gosta de porteiro de prédio? Porteiro de prédio é terrível, né? Qual o seu nome? Aderson. A Elson? Não, Aderson. Elton? Não, não é Elton, é Aderson. Aí dá o documento, dá. Anderson? Não, eu falei Aderson. Onde o senhor vai? Apartamento, bloco 6, apartamento 42. Onde o senhor vai? Bloco 6, apartamento 42. Onde o senhor vai mesmo? Bloco 6, apartamento 42. Tá. O senhor tem cadastro aqui? Não, não tenho. Então, vamos tirar uma foto do senhor. Olha para a câmera. Aí tem 3. Qual câmera que o senhor quer que eu olhe? Aquela. Aí você já começa a entrar com desespero e você quer ligar para o morador. Fulano, eu estou aqui na porta, libera eu entrar. Aí tem todo aquele processo. Quem é esse porteiro que está fazendo isso comigo? A gente estava indo para um parque e aí passou um cara com um Volvo. Estava todo mundo na fila para pegar o ticket, né? E esse cara com o Volvo, estou falando Volvo porque eu não ligo para carro, me chama a atenção. E esse cara saiu podando todo mundo, cortando todo mundo, assim, estava todo mundo na fila. E aí, quando ele chegou para o menino e falou, aonde eu estaciono? Ele falou, o senhor tem que pegar a fila e pegar a senha. Aonde eu estaciono? O senhor tem que pegar a fila. Isso é uma porcaria, moleque. Onde que eu paro o meu carro? Isso é um lixo. Aí o menino deu o papel, ele pegou o papel, rasgou e jogou na cara do menino. Aí deu a volta com o carro, saiu cantando, eu não vou nessa porcaria. Isso aqui é uma porcaria, isso aqui é um lixo de um parque. Quando eu vou nesses lugares assim, que eu tenho que ficar no hotel, que eu tenho que ficar num desses ambientes, sabe com quem que eu faço mais amizade? Garçom. Pessoal da portaria. Gente, você é tratado de uma forma tão maravilhosa. Aquele garçom vai estar o tempo todo ali. E quando o garçom chega para mim, eu olho para ele e pergunto, qual o seu nome? Ele toma um susto. Porque qual é o nome do garçom? Garçom. Qual é o nome do frentista? Frentista. Qual é o nome do balconista?
E quando você para e você olha para essa pessoa e pergunta, como é que você se chama? Não é uma questão de respeito. Quem que você acha que você é? Qual o nível? E a gente entende que isso não é ser espiritual. A gente entende que isso não é ser de Deus. Eu estava ouvindo no Altas Horas, só um pedacinho ali, estava o Caetano Veloso lá no Altas Horas. Não sei se tem algum fundo político nisso, dessa esquerda querer se aproximar dos evangélicos. Mas o Caetano cantou uma música do Clever Lucas, né? Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender. E aí o Caetano estava falando, olha, eu tive 2 filhos, Zeca e o outro ali. E Zezinha, que trabalhava em casa, ela era evangélica e ela levava eles para a igreja. Os 2 foram, um aí hoje já não está mais, mas esse aqui, esse é fiel mesmo. Esse é um povo que eu comecei a aprender a ver, né? Através do meu filho, da fidelidade dele, dos princípios dele, o quanto ele é cristão, o quanto ele fala do amor de Cristo. Quem que evangelizou o filho do Caetano Veloso? Oi? A empregada doméstica, a Zezinha. A Zezinha que evangelizou o filho do Caetano. E o Caetano Veloso. Oi? Silvio Santos também foi empregada. É. Que evangelizou as filhas do Silvio Santos. O gerente do Bamerindos, que era de PIB de Curitiba e que foram para a minha igreja em Franca, eles tinham uma funcionária. E ele brigava demais com a esposa. E depois que ele brigava com a esposa, e aqui ficava aquele clima, a mulher limpando a casa, ela chamava ele para orar. Posso orar pelo senhor? Posso orar por você? E um dia ela convidou eles para ir na igreja. Quem que a gente acha que é? Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, o quê? E o verso 4. Vocês acreditam que esses textos estão na Bíblia? Mas a gente passa por eles e não lê esses textos. O que diz aí? Cada um examine os próprios atos e então poderá ter orgulho do quê? Então, eu morro de rir com aquela situação assim, da esposa o tempo todo está cobrando o marido, você não me ama, você não fala que me ama, você não cuida de mim. Aí ele pega uma hora, se irrita, fala, tá bom. Bom é o teu cunhado. Teu cunhado fica falando para tua irmã toda hora que ama, que ela é linda e maravilhosa, mas é um safado, é um sem vergonha, é um bêbado, é um mulherengo. Você queria um homem desse? O que ela queria? Ela só queria ouvir o quê? Eu te amo. Mas o que o cara faz? Ele se compara com quem? Com o pior tipo de gente. E por que ele se compara com o pior tipo de gente? É lógico, por que ele não se compara com o pastor da igreja? Vocês acham que para ser bom assim é um dia só? São 40 anos tentando. Então, quando você vai evangelizar alguém, você começa a falar do amor de Cristo, dele aceitar. Não, eu não preciso ir na igreja. Por quê? Por que eu não preciso ir para a igreja? Porque eu não sou o quê?
tão ruim, tão pecador. Aí ele começa a dizer, por que ele não vai na igreja? Porque ele não mata, ele não rouba, não usa drogas. E ainda por cima ele diz assim, você pergunta, você vai para o céu? O que eles dizem? Eu vou, né? Eu não sou tão... O quê? Eu não sou tão ruim. E eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente que vai na igreja e é pior do que eu. Tem gente que vai na igreja e é pior do que eu. Faz coisas piores do que eu faço. Então, com quem que ele se compara? Com quem que ele se compara? Sempre com quem? Com quem que você se compara? Não, eu sou trabalhador, eu sou honesto, eu sou correto. Não, eu faço tudo certo, bem. Olha só, você tinha que agradecer a Deus. Todo dia você tinha que erguer a mão para o céu e dizer, Senhor, obrigado, porque eu estou do teu lado. Olha, você, às vezes, assim, esteve num evento, né? Que um ex-namorado da Marli estava lá. Falei, tá vendo? Se eu tivesse casado com ele, você não ia ser esposa do pastor. Ela falou, tá vendo? Se você não tivesse me encontrado, você não ia ser pastor. Se você não tivesse me conhecido, você estaria no mundão, você estaria bebendo como você bebia. Você teria, eu acho que nem vivo você ia estar a essa altura. Olha os amigos teus da tua vila lá, já morreu meio mundo. E quem não morreu está preso. Então você tem que agradecer a Deus por ter me encontrado. Porque você só está onde você está porque eu te levei para Jesus. Né? Então, a gente sempre se compara com quem? Vamos para Filipenses capítulo 2, verso 1 em diante. Filipenses 2. Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão. Olha lá. Volta um aqui. Se vocês acham que existe encorajamento, se vocês acham que existe consolo de amor em Jesus Cristo, se vocês acham que existe comunhão, se vocês acham que existe afeição e compaixão, vocês receberam isso de Jesus? Vocês receberam de Jesus consolo? Vocês receberam de Jesus comunhão? Vocês receberam de Jesus afeição? O Senhor Jesus se compadeceu de vocês? Ok? Vocês receberam isso? Vamos para o verso 2, o que ele vai dizer? Vocês vão fazer o feliz. Ou seja, a gente vai ter o mesmo modo de pensar, a gente vai ter o mesmo amor, a gente vai ter só um espírito e uma só mente. Pode ir para o 3. Jesus veio de qual tribo? Qual das tribos de Israel Jesus é descendente? Judá. Por que Judá? Se Judá era a menor das tribos. Jesus não deveria vir da tribo do filho mais velho de Jacó? Ou do filho mais famoso de Jacó? Qual o filho mais famoso de Jacó? José. Não foi José que salvou o povo? E José recebeu alguma tribo? Não. De José veio 2 tribos, Efraim e Manassés. Então Jesus deveria ser descendente da onde? Efraim ou Manassés. Porque José foi o Salvador. E por que Jesus vem de Judá e não vem de Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Naftali, Benjamim, Manassés? Por que Jesus vem de Judá? R$1 milhão. Valendo.
Humildade, mas o que aconteceu? Porque era mais improvável. Vocês precisam ler a Bíblia. Primeira coisa. Pode ler lá Gênesis. Quem quer Judá? Judá teve 3 filhos. O filho dele se casou com uma mulher chamada Tamar. E aí ele morreu e não deixou filhos. O segundo filho, agora eu não lembro o nome dos filhos, ele é obrigado a se casar com a mulher do irmão para suscitar a descendência do irmão. Esse segundo filho, o que ele faz? Não quer. Todas as vezes que ele tem relacionamento com a mulher, ele joga todo o sêmen dele para fora. Ele é amaldiçoado. Ele morre. Aí vem o terceiro filho ter que casar com ela. Já é uma coroona, né? O terceiro, vou casar com ela. O que ele faz? A mesma coisa. Não vai suscitar descendência dela. Ele morre. Tamar está sozinha. Abandonada, amaldiçoada. E um dia ela sabe que Judá, o sogro dela, vai para a região onde ela morava. Ela vai e se veste de prostituta. E fica no beira da estrada. E quando ele passa, ela chama ele. E aí ele tem intimidade com ela. Na hora de pagar, ela fala para ele. Ele fala, eu não tenho dinheiro. Ela fala para ele, faz o seguinte, me dá o seu cajado e esse seu turbante como pagamento. E quando você tiver dinheiro, você volta aqui, eu te devolvo. Judá foi embora. Deixou lá o cajado e o turbante dele lá. Aí vem a notícia para Judá. Judá, a tua nora, ex-nora, está grávida. Ela tem que ser morta. Ela prostituiu. E aí o sacerdote vai, monta toda a tenda e chama Tamar para ser apedrejada, ser morta. E quando vão apedrejar ela, ela fala o seguinte, olha, vocês vão me matar, mas esse meu filho que está aqui é do homem que é dono desse cajado e desse turbante. Quem era esse homem? E qual foi a atitude de Judá? Oi? Ele falou o que para ela? O que ele falou? Justa ela do que eu. Não façam isso com ela, porque ela é muito mais justa do que eu. Ela é justa. Não sou eu. E a atitude de Judá salva aquela mulher. E do ventre daquela mulher nasce Davi. Nasce Jessé e vem toda a nossa linhagem até hoje. Daquela mulher. Porque aquele homem reconheceu que aquela mulher era o quê? Melhor do que ele. Você é melhor do que eu. É tão difícil falar isso, às vezes, para um estuprador, para uma prostituta, para um homossexual. Não é difícil falar isso? Por quê? O que nós somos? E é interessante que o apóstolo Paulo, ele fala que de todos os homens, ele é o quê? O principal pecador. Tinha um professor Manuel Ted Jesus que ele dizia o seguinte, que João, quando ele já estava no final da vida, ele queria evangelizar um dos bandidos mais terríveis ali da ilha de Patmos.
E ele chegava no domingo pela manhã na igreja e dizia assim: quem que irá comigo subir a montanha para falar do meu amor, do amor de Jesus Cristo para tal bandido? Não tinha um irmão que era junto, né? Ninguém era doido. E aí conta a história que ele, numa manhã, ele olhou para todo mundo e disse o seguinte: olha, se não tiver alguém aqui que suba comigo, não vai ter culto. Enquanto alguém aqui não se pronunciar, subir comigo, não vai ter culto. Aí tinha um jovem que falou: tá bom, subo com o senhor. E aí ele foi subindo. Quando ele foi subindo, os bandidos já olharam ele, já vieram. Ele falou: eu quero falar com fulano. Ah, o senhor vai morrer, eu quero falar. Então, antes de você me matar, eu quero falar com fulano. E João foi chegando e o cara foi fugindo, até que chegou uma hora que o cara teve que se encontrar com ele. E ele disse para aquele bandido, ele falou: você vai descer comigo. Porque se você não descer comigo, eu vou me sentir o pior de todos os pecadores. Porque eu sou pior do que você. E se eu não te levar a Cristo, Cristo não fez nada na minha vida. E aquele bandido se converteu. Então, nada façam por ambição egoísta, por vaidade. A gente tem um grave problema que é gratidão, não é não? Qual é a coisa que mais dói? Qual uma coisa que dói demais? O que mais marcou a vida de vocês? O que mais quebrou o relacionamento? Foi o quê? Ingratidão. O que é ingratidão? Alguém aqui já recebeu ingratidão aqui, não? Já? Fez tanto, cuidou tanto, fiz de tudo e na hora que eu mais precisei, o que aconteceu? Virou as costas para mim, não foi? Poxa, eu achei que eu era tão amigo de fulano, eu abri meu coração, eu confiei, eu falei, e agora esse fulano foi e falou para o outro. Como que a gente lida com ingratidão? Continuando aqui. 4. Cuidando cada um, não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de quem? Como que é o modo de Jesus pensar? Vamos ver como Jesus pensa? Pode ir para o 6. Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que lhe deveria ser usado como vantagem. 7. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente, o quê? Até a morte. E morte de cruz. Baixar a bola? Colossenses 3, 23 e 24. Para a gente encerrar esse assunto aqui. Tapa na cara de todo mundo ou não? O que você acha, Laís? É? O que vocês acham disso aqui? Isso mudou muito minha forma de ser, de viver, sabia? Vocês trabalham para quem? Você faz o quê? Oi? Mas você trabalha por conta, não? Você trabalha em que empresa? Era CCR, agora é Motivo. É. Quem que é teu patrão? Meu gerente. Não. Quem que é teu patrão? E você trabalha para quem? E como é que você vai trabalhar para ele? Honrando o nome dele.
E quando você muda essa faixa, eu não estou trabalhando para você, eu estou trabalhando para o meu Deus. Que tipo de funcionário que eu sou? Porque o meu patrão, quem que é? Não estou fazendo isso para vocês. Vocês acham que eu sou pastor por causa de vocês? Se eu fosse pastor por causa de vocês, eu já teria matado metade do povo aqui. Eu sou pastor por causa de quem? De Deus. E tudo que eu estou fazendo por vocês, eu estou fazendo por quê? Porque eu devo para Ele. É por isso. E tudo que eu fizer para Ele é muito pouco. É muito pouco. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo do Senhor a quem vocês servem. Quanto vocês, minhas senhoras, minhas donas de casa, que estão aqui presentes, limpam a casa, qual é a atitude que vocês têm quando a gente chega? O que vocês ficam falando? Oi? Não bagunça. Vocês ficam dando mó dura na gente, vocês ficam reclamando, vocês ficam falando, eu limpei o dia inteiro essa casa, fiz isso tudo. Então, vocês estão limpando a casa para quem? Para que vocês estão limpando a casa? Para o Senhor. Então, vocês têm que ser grata. Vocês têm que parar de reclamar. Vocês têm que louvar o Senhor, porque vocês limparam a casa para quem? Para o Senhor. Amém? E aí, quando você chegar em casa, o que você tem que fazer? Sujar? Você tem que entender que ela limpou a casa para o Senhor e não para você. Então você tem que respeitar o Senhor. Não sei por que eu fui falar isso aqui. Consertei. Ela limpou a casa para Deus, para o Senhor. Então eu não tenho o direito de fazer o quê? De sujar. Por quê? Exatamente, porque aquela casa foi limpa para quem? Para a glória de Deus. Entendeu, amiga? Você já... Nossa, pastor, tá vendo? Espera que tem um negócio bom. Então tá aí. Isso foi libertador para a minha vida, gente. Foi libertador. A gente vive dentro do ministério, tudo isso. Quando Jesus estava na cruz, sabe qual foi a maior dor de Jesus na cruz? Sabe qual foi? Não? Quando ele olha para João e para Maria, qual é a pergunta que ele fala? Cadê os outros? Ele olha para João e para Maria e diz assim: cadê os outros? E quando ele desce da cruz, o que ele faz? Ele procura quem? Os outros. Já imaginou a vergonha? Que agora ele sai da cruz. Ele se encontra com os discípulos que o abandonaram. E os ama. O que dá vontade de fazer? Chegar para eles e falar o que para eles? Agora eu sei quem vocês são, hein? Agora, não. Eles ainda não haviam recebido o que na vida deles? O Espírito Santo. E depois que eles recebem o Espírito Santo, eles vão até a morte por causa de Cristo. Mas até aquele momento eles não tinham recebido o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês com essa aula de hoje. Vocês perderam o direito de reclamar. Ninguém mandou você vir hoje aqui de manhã. Vocês pediram, perderam o direito de reclamar.
Tá bom? Oi? Que é ótimo. Você deixa de criar expectativas em cima dos outros, das pessoas, e tudo que você faz realmente é voltado para o Senhor. E a guarda dele é a recompensa, que vai te chegar no final. Então, você tira um problema da sua frente, né, e repassa para a quem você fez o bem e sem qualquer intenção de receber por aquele resultado, e deixa para ele, né, o peso daquilo que você fez. Você transferiu. É isso aí. Então, é maravilhoso você não viver com essa expectativa, né? Então, assim, às vezes você convive com um casal que a pessoa diz assim, poxa, a vida inteira eu vivi em função dele, a vida inteira eu fiz tudo para ele, e olha agora o que ele faz. Você não viveu, querido. Teu Deus foi essa pessoa. Tá? Então, teu Deus foi essa pessoa. Então você não viveu. Você viveu para fazer tudo para essa pessoa. Então, que triste. Triste. Se tudo que eu vi, tudo que eu fiz para o meu Deus. E esse meu Deus olha tudo aquilo que eu faço. Então é tão bom viver assim. Não é melhor? Espera um pouquinho. Senão quem está em casa não ouve. Trabalhava, né, na Gafisa, e lá era um ambiente muito competitivo, muito pesado. E quando eu virei, né, a minha mentalidade, eu estou trabalhando para Jesus, para Deus, foi tão leve para mim, foi assim libertador, assim. O ambiente era pesado, as pessoas lutavam por, né, cargo e tudo, e eu estava em paz, eu estava fazendo para o meu Senhor. Então eu fazia o meu melhor porque era para Deus, e a recompensa é Ele que estava no controle. Enfim. Amém. O próprio Alê mesmo, Alê teve vários funcionários que ele trouxe para fazer encontro de casais, ajudou, buscou, levou para o hospital. E, de repente, é essa pessoa que acaba levando e processando a empresa. De repente, é aquela pessoa que você mais ajudou, que você mais apoiou, e talvez essa é essa pessoa que vai te processar. Mas é isso é dele, isso não é meu. Eu não fiz para você, eu fiz para o meu Deus. Então, você não me deve nada. É tão bom quando a gente olha para alguém e diz assim, ó, você não me deve nada. Deve para mim. E eu tive que falar isso para uma mãe, para uma filha. Que essa mãe tem um relacionamento muito abusivo com essa filha. E essa filha hoje das filhas foi a menina que mais cresceu profissionalmente. E essa mãe fala, você tem que me ajudar, você tem que pagar as minhas contas, porque eu te ajudei, porque eu te formei, porque eu estudei. Meu filho se forma agora dia 29 de novembro. Eu anotei tudo que ele me deve. Ele vai pagar tudo. O que ele me deve? Eu fiz porque eu amo. Você não me deve nada. Então, deve ser horrível ter uma mãe nesse nível de cobrança. Você não me deve nada. Você me deu alegria, você me deu realização, você me fez ser pai. Você me deu muito mais do que eu te dei. Bem? Vamos orar? Senhor, te damos graças por essa manhã, pelo que o Senhor tem nos ensinado. E como é bom viver para o Senhor e para o Senhor. Que o Senhor nos ensine a amar e a respeitar um ao outro. Leva-nos a Deus, guardados e protegidos. Nós oramos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém? Amém, povo. Bom dia. Que Deus abençoe vocês.